Tu já parou para pensar? Como é possível viver em tempos tão incertos e ainda assim ter paz no coração? Guerras, violência, fome, dor. Parece que o mundo inteiro está desmoronando. Mas será que estamos mesmo no fim? Ou será que Deus está nos chamando para algo maior nesses tempos tão difíceis? Não é alarme, não é medo. É coragem para crer, firmeza para resistir e amor para interceder. E se eu te dissesse que mesmo em meio ao caos, tu pode encontrar paz hoje? Deus tem um propósito maior para a tua vida. Vem comigo nessa jornada de fé, esperança e oração. Tu já olhou ao redor e sentiu um aperto no coração? Parece que o mundo acelerou. Ou melhor, parece que ele está desmoronando. Não é só mais uma guerra aqui, outra ali. É a sensação de que tudo está pegando fogo ao mesmo tempo. Tu vê notícias que não são mais surpresa. Vê gente morrendo por causa de ódio, de fanatismo, de ganância. Vê crianças sem futuro, famílias sem lar, corações sem paz. E tu talvez tenha se perguntado, como eu já me perguntei tantas vezes: será que estamos vivendo os últimos tempos? Mas antes que tu pule direto para a resposta dramática, vamos respirar juntos. Guerras sempre existiram, desde Caim e Abel, desde as nações se enfrentando por poder, território, religião. Mateus 24, versículos 6 e 7 diz assim: ouvireis de guerras e rumores de guerras. Cuidai que ninguém vos engane. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. E Lucas 21, 9 completa: quando ouvirdes falar de guerras e revoltas, não vos assustei, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Então não é novidade para Deus. Ele sabia que isso ia existir até o fim. Mas será que há algo diferente nesses dias? Tu sente isso também? Como se o mundo estivesse num clima estranho, como se cada conflito tivesse um peso maior, como se o mal estivesse mais descarado, como se a verdade estivesse sendo sufocada por todos os lados. Jesus disse que haveria falsos profetas, enganos, frieza no amor. E tá tudo aí. Basta olhar. Mas não é para ter medo. É para estar alerta. É para manter a fé firme. É para orar mais alto que o barulho das explosões. Porque mesmo no meio da guerra, Deus ainda fala. Mesmo com o mundo em chamas, Ele ainda é o nosso refúgio. E é exatamente por isso que precisamos entender o que está acontecendo. Não para ter medo, mas para sermos luz. Não para correr, mas para interceder. Não para desistir, mas para resistir na fé. Agora vem comigo para o próximo bloco, onde vou te mostrar o que a Bíblia chama de princípio das dores. E por que isso pode mudar a forma como tu enxerga esse momento. Tu já parou para pensar que as dificuldades pelos quais o mundo está passando podem ser apenas o começo? Jesus falou sobre isso. E ele usou uma metáfora poderosa, uma que toca o coração de qualquer um que já viu alguém sofrer para trazer vida ao mundo. Em Mateus 24, versículo 8, Jesus diz: tudo isto é o início das dores. O início das dores faz referência à dor do parto. É aquela dor intensa, dolorosa até, mas cheia de propósito, porque não é só dor. É dor que antecede algo lindo. É dor que anuncia uma nova vida. E isso é exatamente o que Jesus estava querendo dizer aos seus discípulos. Os sinais que vemos no mundo, guerras, desastres naturais, fome, perseguição, falsos profetas, são como as primeiras contrações de um parto espiritual. Não significa que estamos no fim. Significa que o fim está se aproximando. E antes dele, virá mais dor. Muita dor. Mas ouve bem isso. Essa dor não é sem sentido. Assim como a mãe sente dor, mas sabe que é por amor, assim também Deus permite esses tempos difíceis para preparar o mundo para aquilo que vem depois. Um mundo novo. Uma era de justiça. A volta do Rei.
Mas antes disso, os tempos vão ficar mais pesados, mais difíceis, mais confusos. Eu sei como é. Eu também já chorei diante do noticiário. Já me senti impotente diante da dor do mundo. Mas lembro-me sempre disto. Jesus sabia que haveria guerra. Sabia que haveria fome. Sabia que haveria medo. E mesmo assim, olhou para frente e disse: mas o fim ainda não vem. Então não é hora de desistir. É hora de resistir. É hora de crer mais forte. É hora de orar mais alto. Na próxima parte, vamos conversar sobre algo que pode mudar completamente tua perspectiva desses tempos. A promessa da paz. Tu já sentiu saudade da paz? Não a paz só do silêncio, mas a paz de dentro. Aquela sensação de que tudo vai ficar bem, que não importa quantas notícias ruins cheguem, tu tens um lugar seguro no coração de Deus. É essa paz que quero te lembrar agora. Porque mesmo em meio ao caos, mesmo com guerras ecoando pelo mundo, Deus continua falando de esperança, continua oferecendo vida nova. E há um versículo que sempre me traz alívio nesses tempos tão difíceis. Tenho planos para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29, versículo 11. Tu entende o peso disso? Deus não disse: quando tu estiver num momento tranquilo, eu terei planos para ti. Ele disse: mesmo agora, mesmo na dor, mesmo quando tudo parece perdido. E esses planos não são de destruição, são de salvação, são de cura, são de restauração. A paz verdadeira não vem de circunstâncias favoráveis, vem do Senhor. Jesus sabia disso. E por isso, antes de subir à cruz, ele disse aos seus discípulos: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. João 14, versículo 27. O mundo dá paz condicional, paz que some com a primeira crise. Mas Jesus dá paz profunda, paz que habita mesmo na tempestade. Tu pode estar cercado de guerra, mas ainda assim ter paz no coração. Tu pode estar sofrendo, mas ainda assim ser cheio de esperança. Porque a tua vida não depende das circunstâncias, depende daquele que é maior que todas elas. E enquanto o mundo tenta te assustar com as más notícias, Deus sussurra no teu ouvido: filho meu, não temas, eu estou contigo, tu és meu, e nada vai te separar do meu amor. Então respira fundo, fecha os olhos por um instante e deixa esse amor entrar, deixa essa paz fluir. A seguir, vamos conversar sobre algo muito importante. Qual é a nossa resposta diante desse mundo em chamas? Vem comigo. Diante de tanto sofrimento, o que podemos fazer? É uma pergunta justa, é uma pergunta humana. E é exatamente por isso que ela precisa ser respondida com fé. Porque não somos chamados a apenas observar o mundo pegando fogo. Somos chamados a ser luz, mesmo na escuridão. A ser amor mesmo quando tudo parece frio. A ser esperança mesmo quando tudo parece perdido. Jesus nos disse: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, versículo 21. Essa é a nossa missão nesses tempos tão difíceis. Não é ficar apavorado com as notícias. É levar a boa nova para quem está desesperado. Não é só sentir pena dos que sofrem. É estender a mão, orar por eles, interceder com lágrimas e fé. O mundo precisa ver Cristo em nós. Precisa sentir o amor de Jesus através das nossas ações, das nossas palavras, da nossa oração. Tu talvez pense: mas o que eu posso fazer? Sou só uma pessoa. Meu amigo, minha amiga, Deus nunca precisou de muitos. Ele só precisa de um coração disposto, um coração que ore, que acolha, que ajude, que compartilhe, que ame sem medir, porque é exatamente isso que vai mudar o mundo.
Não são grandes discursos, são pequenos gestos de amor, são atitudes movidas pelo Espírito Santo. E enquanto os governos falham, enquanto os homens traem, enquanto o ódio cresce, nós continuamos sendo sal. Somos luz. Somos casa aberta para quem precisa de consolo. E mais do que tudo, somos intercessores. Somos aqueles que levantam as mãos ao céu e dizem: Deus, Tu és o único que pode mudar isso. Vem, Senhor. Toca corações, salva vidas, restaura o que foi destruído. Tu já percebeu como a oração muda tudo? Antes de sairmos correndo para resolver os problemas, precisamos parar para ouvir aquele que pode curar. Antes de tentarmos mudar o mundo sozinhos, precisamos clamar por sabedoria, força e compaixão. No próximo segmento, vou te convidar para algo muito importante: interceder pelos aflitos, pelas vítimas de guerra, por aqueles que perderam tudo, mas que ainda podem encontrar a única verdadeira esperança: Jesus. Tu já imaginou estar no lugar de quem vê sua casa ser destruída? De quem perde um filho por causa de uma explosão sem sentido? De quem foge com nada além da roupa do corpo, sem saber se vai sobreviver? Esse é o drama de milhares de pessoas nesse exato momento. Pessoas reais, famílias reais, dores reais. E eu não sei se tu já parou para pensar nisso, mas cada lágrima que cai nesses campos de batalha, cada grito abafado pela guerra, cada coração partido na solidão, tudo isso chega aos ouvidos de Deus. E Ele ouve, Ele sente, e Ele prometeu que um dia vai enxugar todas as lágrimas. Mas enquanto esse dia não vem, nós somos os seus instrumentos. Somos a sua voz, somos as suas mãos, somos a sua intercessão. É por isso que precisamos orar. Orar muito, orar alto, orar até sentir o coração de Deus bater junto com o nosso. Tiago 5, versículo 16 diz: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E Isaías 61, versículo 3, nos lembra qual é a nossa missão: para proclamar um ano da bondade do Senhor e oferecer às que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de luto e vestes de festa em vez de espírito angustiado. Essa é a nossa vocação: ser consolo onde há dor, ser luz onde há trevas, ser esperança onde há desespero. E mesmo que tu não possa ir fisicamente até quem sofre, tu pode ir até Deus em favor deles. Tu pode levantar as mãos, fechar os olhos e dizer: Senhor, eu não posso mudar o mundo sozinho, mas Tu podes. Vem, Senhor. Toca corações endurecidos. Salva quem está perdendo a fé. Protege as crianças. Acolhe os órfãos. Consola as viúvas. Restaura os que fugiram com nada além da vida. Porque essa é a verdadeira força do cristão. Não é a arma, é a oração. Não é o poder, é a compaixão. Não é a violência, é o amor. E agora, chegamos ao momento mais importante do vídeo. Uma oração profunda e poderosa, para que tu possa entrar em clamação comigo, pelo mundo ferido, pelas almas que sofrem, pelos que ainda não conhecem a única verdadeira paz: Jesus. Preparado? Preparada? Vem comigo para a oração. Pai eterno, Senhor da história, Tu és o único que conhece o começo e o fim. Tu viste o primeiro conflito entre Caim e Abel, e verás também o último suspiro dessa era. Hoje, diante de Ti, me prostrarei não por medo, mas por amor. Porque sei que mesmo no meio da guerra, Tu és o meu refúgio, Senhor. Eu Te trago nesse momento as lágrimas das mães que perderam filhos, as mãos vazias dos pais que fugiram sem seus pequenos, os gritos abafados de quem pede socorro sem resposta. Essas vozes chegam aos Teus ouvidos, Pai. Sim,
Elas chegam, e tu as carregas no teu colo. Tu és o Deus que enxerga além das manchetes, que vê não só os números, mas os rostos, não só as guerras, mas os corações partidos. E hoje, Senhor, eu oro por cada alma ferida, por cada criança que dorme na rua, por cada mãe que chora sem entender por quê. Quando tudo parece desabar, quando a terra treme e o céu escurece, tu és o meu rochedo, Senhor, o meu esconderijo seguro, o meu escudo nas batalhas da alma. Eu peço, Senhor, por aqueles que estão cercados pela dor física, pelo fogo das explosões, pelo frio das noites sem teto, que eles sintam a tua presença, que o teu espírito sopre vida onde há morte, esperança onde há desespero. Peço também por aqueles que sofrem em silêncio, sem rede de apoio, sem voz, sem força para lutar. Que o teu amor seja sua força, que a tua paz seja sua vitória, que o teu nome seja lembrado nos momentos mais escuros. Tu és o Senhor dos exércitos celestiais. Nenhum exército humano jamais venceu contra ti. Então hoje, Senhor, eu oro. Desarma os corações violentos. Quebra lanças de ódio. Destrói fortalezas de maldade. Muda corações endurecidos. Tu és o príncipe da paz. E essa paz não vem do mundo, vem de dentro. É um dom do alto. É um sopro divino que acalma até mesmo os ventos da guerra. Hoje, Senhor, intercedo pelos líderes do mundo. Homens e mulheres que tomam decisões que afetam milhões. Que eles ouçam a tua voz. Que busquem sabedoria, não poder. Que escolham a justiça, não o interesse próprio. Ensina-nos, Senhor, a amar como tu amaste. Até o inimigo, até o diferente, até o que não merece perdão. Porque o amor verdadeiro é incondicional, é gratuito, é revolucionário. Que a nossa oração suba mais alto que os tiros, mais forte que o medo, mais alta que o barulho do mundo. Que ela chegue ao trono da graça, que ela toque o coração de Deus. Senhor, lembra-te da promessa que fizeste. Enquanto houver um justo clamando, eu ouvirei. Então hoje, Senhor, estou aqui. Sou apenas um servo, mas estou clamando em favor de muitos. E sei que tu ouves. Por todos que perderam a fé, por todos que acham que tu não vês, por todos que se perguntam, onde está Deus? Mostra-lhes, Senhor, que tu estás sim, que tu vês sim, que tu sentes sim, que tu és um Deus próximo. Que a tua igreja levante-se com unção, que ela seja voz quando ninguém fala, que ela seja braços abertos quando ninguém acolhe, que ela seja esperança quando ninguém crê, que os jovens tenham coragem para resistir, que os adultos tenham sabedoria para ensinar, que as crianças aprendam que existe um Deus que as ama, que os idosos saibam que ainda tem propósito, que todos sintam o teu amor, que o teu reino venha, que a tua vontade se faça, que a tua justiça flua como rios, que a tua paz cubra a terra como as águas cobrem o mar, que o teu espírito sopre sobre os campos de batalha, que ele transforme armas em arados, que ele cure feridas invisíveis, que ele leve alívio onde há sofrimento, que os que choram saibam que tu estás com eles, que os que fogem sintam que tu és sua casa, que os que duvidam aprendam que tu és fiel, que os que sofrem entendam que não estão sós, que o teu amor rompa fronteiras, que ele cure divisões, que ele supere diferenças, que ele construa pontes onde há muros, que o teu nome seja glorificado, onde há ódio, que a tua graça brilhe, onde há trevas, que a tua salvação alcance, onde há condenação. Senhor, eu oro por aqueles que nunca ouviram o teu nome, que eles ouçam, que eles creiam, que eles sejam salvos, que a tua palavra chegue até os confins da terra, que o teu povo ore com lágrimas, que ele interceda com fé, que ele espere com paciência, que ele ame com coragem, que o teu Espírito Santo nos conduza a uma nova era,
Uma era de reconciliação, de restauração, de renovação. Uma era onde a tua presença seja o centro. E quando tudo parecer perdido, quando a guerra for mais forte que a razão, quando o ódio tentar dominar, lembra-me, Senhor, de que tu és maior, que tu és o Rei, que tu és o Senhor de tudo, que a tua volta seja anunciada não com medo, mas com anseio. Que os teus filhos olhem para o céu com esperança, não com terror. Que o teu reino venha logo, que a tua justiça governe, que a tua paz reine, que a tua glória encha a terra. Que o teu nome seja honrado no campo de batalha, que a tua voz ecoe na sala de emergência, que a tua luz brilhe na escuridão do cárcere. Senhor, mesmo que o mundo desabe, eu sei que tu estás comigo. Mesmo que o coração sangre, eu sei que tu és minha cura. Mesmo que a guerra chegue à minha porta, eu sei que tu és minha vitória. E agora, Senhor, deixo este mundo em tuas mãos. Deixo todas as almas aflitas contigo. Deixo todas as guerras sob o teu controle. E peço, com toda a minha alma, vem, Senhor Jesus. Toca corações, salva vidas, restaura o que foi destruído e dá ao mundo aquilo que ele tanto precisa: amor, paz, esperança, salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tu sentiu o coração bater mais forte enquanto orávamos juntos? Esse foi o Espírito Santo te lembrando de que tu não estás sozinho, não estás sozinha, que mesmo na guerra, Deus é contigo, que mesmo nas cinzas, Ele levanta vida nova. Se esse vídeo tocou o teu coração, não fica só na emoção. Vai além, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixa nos comentários como posso orar por ti, porque intercessão muda tudo. E se ainda não te inscreveu no canal, faz isso agora. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Porque aqui no Bíblia Pop e Orações, a gente não fala de religião. Falamos de encontro com Deus, de cura para a alma, de força para resistir, de paz para quem vive em tempos de guerra. E para ficar sempre por dentro, novos vídeos todas as quartas, sábados e domingos. Não perde. Fica com Deus. Ou melhor, fica com aquele que nunca te deixa.